maioria já me conhece, meu nome é Elivânio Gomes, faço parte do Resgate da Alma, desde quando começou, 10 anos, e é uma história, irmão. Amém? E hoje nós estamos aqui com temor e tremor para falar do amor de Deus, da palavra dele que é poderosa e que é eficaz. Amém? Toda vez que eu sou convidado a ministrar uma palavra, e ela não importa se ela é para 2 pessoas, ou para 3, ou para uma, o meu coração fica todo tremo, irmão. Porque muitas vezes, como você consegue explicar de um Deus que ele não tem começo, que ele não tem meio, que ele não tem fim? Muitas vezes a gente se sente tão pequeno, irmão. E a graça dele, toda vez eu fico ali e falo: Senhor, o que vou falar? O que poderei falar eu? Não tenho uma palavra, Senhor, mas a Tua palavra ajuda a mim, levar uma palavra, Pai, que possa penetrar no coração desses homens, que eles possam entender, que essa semente possa germinar. Amém? Então hoje, olhando o Resgate da Alma, 10 anos, vendo essa estrutura, vendo a graça e o amor de Deus, mas o que me impressiona não é essa estrutura, o que me impressiona não é esse som, o que me impressiona não é isso, irmão. O que me impressiona é Deus mover você para estar aqui. O que me impressiona é ver o mover de Deus, o amor de Deus, irmão, criar situações para você estar aqui hoje, nesse lugar. Por quê? Por quê, Elivânio? Porque já estava marcado esse dia. Mesmo sem nós entender, esse dia já estava marcado para nós estar aqui, irmão. Muitas vezes, agora eu estava ali na beira do lago, falando com um rapaz de histórias que a gente já passou. E aí hoje que eu consigo entender por qual motivo passemos, por tantos livramentos, para hoje estar aqui, para hoje ver meus filhos crescer, para hoje dar alegria à minha mãe. Hoje eu possa ter esse entendimento que eu tenho de viver uma vida em paz, sabe? De levantar todos os dias com a cabeça erguida e ter uma paz no coração que excede todo entendimento, que dinheiro no mundo não pode comprar. Nada que eu fazia, nada uma adrenalina pode suprir isso. Amém? Então que você possa abrir o seu coração nessa tarde, para que você possa entender, não o que eu quero falar, mas o que Deus quer falar para você. Porque você, irmão, é escolhido. Tem uma marca, cara, da promessa. Mas você precisa entender isso, porque quem tem promessa também, ele morre. Se você não entender isso, você pode se frustrar e morrer, irmão. Porque muitas pessoas acham que quem tem promessa não morre. Mas quem tem promessa morre também. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você hoje, irmão, no livro de Lucas, uma história que conta, irmão, a história de um insensato, a história de um homem rico, a história de um cara que abundantemente tinha tudo, sabe? Tinha uma riqueza, fazendas, tinha uma estrutura, tinha lugares que não cabia mais nem onde ele colocar os bens dele. Teve que derrubar lugares para construir, para colocar mais bem. Você entende, irmão? Que eu quero te falar nesta tarde, irmão. A palavra de Deus se encontra em Lucas 12, versículo 13 em diante, vai dizer assim: e disse-lhe um da multidão. Jesus estava ali no meio de uma multidão, e alguém disse-lhe a ele: mestre, diz o meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, o que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Porque Jesus, ele não veio para isso, irmão. Muitas pessoas pensam que Jesus veio para nos dar uma riqueza, irmão. Muitos pregadores, eles costumam dizer assim: Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas muitas vezes eles estão falando isso na terra, irmão. Porque Jesus, ele veio sim para dar vida e vida com abundância ao homem. Mas uma vida eterna, irmão. Uma vida na eternidade que é onde não acaba, irmão, que não tem meio nem fim. Você entende? Então ele diz para aquela pessoa assim, aquela pessoa questiona Jesus. Lucas 12, 13.
E ele questiona Jesus, irmão. Ele faz uma pergunta e Jesus fala para ele: o que eu tenho contigo? Minha missão não é essa, eu não vim para isso. E aí continua, irmão. Jesus não é um juízo, ele não é um juiz ali para estar repartindo a causa, sabe? Não, ele não veio para isso. E ele diz assim: e disse-lhe, acautelai vós e guardai vós da... Aí Jesus entra e já dá uma. Ele: acautelai vós das avarezas, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E pôs-lhe uma parábola dizendo: herdai de um homem rico que tinha produzido com abundância. Arazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. O cara tinha tanta abundância que não tinha um celeiro para colocar. O celeiro dele já estava todo cheio. E disse isto: derribarei o meu celeiro e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tenho um depósito, muitos bens, para muitos anos, descansar, comer e beber e folgar. O que Jesus quis dizer aqui, irmão? Muitas vezes nascemos, crescemos com esse entendimento, uma preocupação de ter um tênis bom, um carro bom, uma casa boa. Temos isso, desse entendimento. Crescemos porque fomos ensinados dessa forma, vendo nossos pais trabalhar, batalhar, vendo os vizinhos ter, vendo as pessoas ter, e queremos mais. Queremos. Se engordamos naquilo. A humanidade está preocupada com coisas terrenas, mas Jesus, ele veio nos ensinar algo nessa parábola, irmão. E essa pessoa tinha tudo, tinha abundância, talvez tinha 10 carros na garagem, se for o tempo de hoje. Se nós for ver quantas pessoas têm 10, 20 carros dentro de uma garagem, irmão, carro de milhões, carro que vale não sei quantos milhões. Quando eu vejo aquilo na televisão, eu até me assusto. O carro do cara é 6 milhões. E aí ele não precisa ter só um, ele tem 10, tem 15. Mas ele tem um vazio tão grande dentro dele, irmão. O vazio é tão grande dentro dele porque ele não tem um entendimento, irmão, que muitos dele colocam uma corda no pescoço. Aí você faz uma reflexão você mesmo, irmão. Imagina você tendo uma Lamborghini ou um carro aí, cara, de milhões, de 2 milhões, 3 milhões, e você ser vazio ao ponto de querer se matar. Por quê? Porque não temos um entendimento, irmão. Não entendemos, não se preocupamos com as coisas que deveríamos se preocupar. Se preocupamos com coisas terrenas, com coisas que vão ficar. Mas o que é mais importante nessa noite, irmão, está ali, ó, o nome, irmão. Aqui é o mais importante na vida de um homem, irmão. É a alma de um homem que é a coisa mais importante, irmão. Que é onde você tem que se preocupar com ela, irmão. Mas só que as pessoas não se preocupam porque vivemos como se o amanhã não vai chegar. Vivemos de qualquer forma, irmão. Mas a palavra de Deus, ela diz que a vida do homem é como um sopro, é como uma neblina. Hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. Tem pessoas que estavam sentadas aqui o ano passado, irmão, que hoje ele não tem a mesma oportunidade que você, irmão. Ele ouviu, mas não deixou penetrar no coração dele. E ele falou: talvez amanhã, talvez depois da manhã, no ano que vem. Sempre deixando para frente o que é mais importante, irmão. Então muitas pessoas, irmão, não estão entendendo isso. E se essa mensagem tivesse um tema, é que nós devemos acordar ou despertar, porque é importante. Porque já é provado que a riqueza, irmão, que o bem material, ele não traz uma paz ao homem.
Aí tem uma conversa por aí que diz assim, que o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Isso é uma mentira de Satanás, irmão. O poder não traz isso, irmão. O poder traz muita responsabilidade, muita preocupação, muito problema. E muitos homens não conseguem resolver esses problemas porque, irmão, é tanto problema, é um problema em cima do outro, irmão, que ele acaba se perdendo e esquecendo da sua vida, do que é mais importante, que é a sua alma, que é aquilo que vai ser gerado para a eternidade. Que a alma é aquilo que tem o desejo, irmão, aquele desejo de pecaminoso, de nós pecar, de nós queremos mais, nós se preocupamos com a eternidade. E hoje, nessa tarde, estou aqui para falar para você, irmão, que você tem que se preocupar com a eternidade, irmão. Uma vez eu estava dentro de uma clínica de recuperação e alguém fez uma pergunta para mim e falou: e se o céu não for verdade? Alguém já se fez essa pergunta? E se o céu não for verdade? E se o inferno não for verdade? E aí eu pedi a Deus um direcionamento e falei: Senhor, o que farei? O que responderei? E aí eu falei para ele assim: cara, se o céu não for verdade, irmão, mas é o que eu vivo hoje, poder dar alegria para minha mãe, poder ver aquela velhinha dormindo sossegada, podendo ver o brilho nos olhos do meu filho, poder me abraçar, sem eu estar drogado, sem eu estar alcoolizado, isso não tem dinheiro no mundo que pode comprar. Não tem. Aí eu falei para ele: e se for verdade, irmão? E se for verdade o céu? E eu falei para ele assim: eu creio, irmão, 100% capaz de dar minha vida, que o céu é verdade, irmão, e que o inferno também é verdade, irmão. O mundo espiritual, ele é real, irmão. Ele é real, ele é verdadeiro. Eu já morei dentro de um terecô de macumba, eu sei o que é a realidade, não de ouvir falar, não porque li um livro, não porque alguém me falou, porque ver minha própria mãe recebendo um espírito maligno, vendo aquilo ali acontecer diante dos meus olhos. Eu com 7 anos de idade, descer para a beira de brejo, para banhar com Iemanjá. Eu sei o que é o cara beber 3 litros de pinga, comer um pacote de açúcar, irmão. E quando a pessoa sair, ela está normal, irmão. O mundo espiritual, ele é real. Do outro lado também já ouvi a voz do Espírito Santo dizer: meu filho, ajuda aquela pessoa. Meu filho, fala isso para aquela pessoa. Meu filho, isso vai acontecer. E se concretizar, irmão. Eu já tive momentos de orar pela pessoa e ela ser curada instantaneamente, cara. Não que alguém me falou, ou que o profeta falou, não, irmão. Eu vivi. Eu sei o que é, irmão. O céu, ele é real. O inferno, ele é real. E aí Jesus vai continuar aqui falando para esse cara, irmão. Contando essa parábola, onde o cara tinha tudo. Ele buscava, tinha uma riqueza. Ele tinha tudo, bem para descansar, para folgar. Não precisaria mais trabalhar. Mas ele estava preocupado em crescer o celeiro dele para colocar mais bem. E aí Jesus diz para ele, e aí ele diz assim: e disse: farei isto, e derribarei o meu celeiro, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens, e direi à minha alma: alma, tem depósito muito bem para muitos anos, descansar, comer, beber e folgar. Cara, que era milionário, irmão. Já tinha tudo que a humanidade anda buscando atrás, correndo atrás, ele já tinha, irmão. Mas aí Jesus fala para ele, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim: mas Deus lhe disse: louco. Chama ele de louco, irmão. Chama um milionário de louco. Chama um cara que tinha tudo de louco. E muitas vezes nós estamos chamando você de louco, que muitas vezes não tem nada, irmão. Sabe? Muitas vezes as pessoas falam: louco, vamos levar um bando de louco para um
um encontro com Deus, um chamado resgate da alma. E aqui Jesus, o próprio Deus diz para um homem que tinha tudo: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado para que... E o que tens preparado, e para quem será? É uma pergunta que ele faz. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quantos homens já saíram de casa pensando em voltar e nunca mais voltaram? Quantos homens deixaram, falou que é para amanhã e nunca mais esse amanhã chegou? Quantos homens falou, depois eu faço, depois eu mudo a minha vida, depois eu continuo, e nunca chegou? E aí ele fala assim: para quem será? Para quem será a tua alma? E se o céu for verdade, irmão? E se o inferno for verdade? Eu creio 100%, irmão, nessa palavra. As minhas palavras, elas não têm, mas essa palavra, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela muda a vida de homens e mulheres. Ela tem mudado a vida de pessoas nessa eternidade, irmão. Esse aqui é o manual de vida, o manual que pode mudar a vida de qualquer pessoa, e não importa a situação que ele esteja, irmão. E aí ele fala assim: para quem será? Para quem será? Para quem será a sua alma, irmão? Se ele te pedir ela hoje. Porque a palavra de Deus diz que ele é o dono da vida, ele é o fôlego da vida, ele dá para quem ele quer, ele tira a hora que ele quer, da forma que ele quer, ele faz como ele quer, sem pedir conselho a ninguém, irmão. Foi ele que nos criou, ele nos criou a imagem e a semelhança dele, irmão. Ele tem controle sobre o fôlego da vida, irmão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Não estou aqui para te... O evangélico, ele não é de enfiar de garganta baixa, irmão. Mas ele é um culto racional para que você possa refletir. O que nós estamos aqui fazendo no resgate da alma esses 3 dias, irmão, é que você possa entender, irmão, racionalmente, entendendo com simplicidade, entendeu? O que é a palavra. E aí ele faz uma pergunta: para quem será? Para quem será? E isso vai ser a eternidade, irmão. Uma eternidade toda. Aqui nessa terra, corremos atrás de carro, de coisas, e vivemos no máximo 70 anos. Depois dos 70, a palavra de Deus vai dizer que é só dor, é sofrimento, é dor de dente, é dor não sei do que, você tem que tomar insulina, é tanta coisa, irmão. Tem minha vozinha com quase 90 anos, irmão, eu com o entendimento que eu tenho, de vez em quando minha oração é essa: Senhor, por que o Senhor não leva, pai? Estou sofrendo tanto já te serviu tanto, pai. Mesmo eu amando ela, eu amo ela, cara. Mas eu chego lá e eu vejo aquilo, sabe? Por que não leva, Senhor? É abençoado para morar lá no céu. Só quem faz isso é quem tem entendimento, não é falta de amor não, irmão. Porque eu sou um dos netos dela que mais cuida dela. Mesmo sendo falho, mesmo podendo fazer mais. E no 21 ele diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém? Então muitas pessoas estão se preocupando com várias coisas, irmão, mas não estão se preocupando com a sua alma verdadeiramente. O pastor Leandro aqui nesta manhã, ele falou sobre uma liberdade, não do crack, não das drogas, não de um comando, mas sim do pecado. Porque nós estamos aqui por conta do pecado, irmão. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 3:23, que todos foram destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Todos. Todos. Não importa se o cara já cometeu um crime ou é do crime, não, irmão, é toda a humanidade. No ventre da minha mãe fui concebido já em pecado, por conta do pecado da queda. Mas lá em Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo.
Só Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e o homem para resgatar a alma nossa. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Então a maior preocupação que o homem tem que ter é com a sua alma, irmão. Aonde você vai passar a eternidade? Como você vai passar a eternidade? Essa realidade, você tem que sair daqui na segunda-feira se fazer essa pergunta, na terça-feira você fazer essa pergunta e fazer essa pergunta constantemente, irmão. Você tem que, muitas vezes você talvez já veio aqui, viu o resgate da alma, mas você talvez nunca fez uma reflexão sobre a sua alma. Você não consegue entender um ser que você faz parte, você não consegue entender. Não consegue se preocupar. Por que você tem esse sentimento? Por que você tem esse sentimento de depressão? Por que você tem esse sentimento de avareza? Por que você tem esse sentimento de maldade? Por que você tem esse sentimento de achismo? Por que você tem esse sentimento de orgulho? Porque isso somos nós, irmão. Muitas vezes você fala, esse cara veio aqui da clínica é desse jeitinho mesmo. Olha aí, essa palavra foi para ele. Não, é você mesmo, irmão. É eu mesmo. Você entende essa realidade? Então, você tem que chegar e começar a se questionar. Fazer essas perguntas para você mesmo, para Deus. Você não vai entender, mas começa a entender, buscar na palavra. Começa a dar um Google. Ah, não consigo. Não, dá um Google, irmão. Dá um Google, vai lá no ChatGPT e fala, o que é alma? O que é isso? Como é isso? Entendeu? Para você começar a entender verdadeiramente algo que faz parte de você, que faz parte de mim. Para que você possa entender desse sentimento que você tem dentro de você, irmão. Porque você precisa de Jesus, cara. É de Jesus, você precisa de Jesus. Você precisa dele, irmão. Eu conheço homens que foram libertos do crack, irmão, sem Jesus. Quantos aqui acreditam nisso? Eu conheço pessoas que foram libertas do crack sem Jesus, irmão. Eu fui liberto do crack sem Jesus, cara. Estava um dia indo para a quebrada e falei, não vou mais fumar. Não vou mais fumar essa porra, cara. Estava 3 anos naquela embalação, todos os dias na lata, de 6 horas da tarde até 12 horas do dia, 2 horas da tarde. E eu consegui, cara. Eu consegui, irmão. Fiquei na maconha. E um dia também, irmão, eu conheço um cara que saiu da maconha sem Jesus também, cara. Eu também, um dia indo para a quebrada, com 50 gramas de maconha. E eu decidi parar ali, cara. Comprar o bolado, dei 50 gramas para as pessoas, para o meu cunhado e para o meu irmão. E parei, cara. Sem Jesus, irmão. Foi sem Jesus, irmão. Hoje o pastor falou algo aqui muito forte, irmão. Nós precisamos de Jesus, não é para libertar nós disso não, irmão. Nós precisamos de Jesus para ser liberto do pecado, irmão. Tem várias pessoas dentro da igreja, irmão, que não pagam as suas contas. Tem várias pessoas dentro da igreja, irmão, falando mal do outro. Tem várias pessoas dentro da igreja que não tem amor, que não se preocupa com o outro, irmão. Precisa ser liberto. Precisa ser liberto dessa escravidão, deste pecado. Mas muitas vezes ele tem o prazer de te julgar porque você fuma uma pedra, ou porque você bebe um álcool, irmão. Por quê? Porque ele não tem esse entendimento, essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus, dele olhar para ele mesmo e falar, ei, eu também sou um homem miserável, homem que sou. Ele não se reconhece, porque também está cego, não está vendo diante, não tem o entendimento espiritual da palavra de Deus, irmão. Não pede o discernimento. Se acha melhor do que o outro. E da mesma forma, cara, aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Ele morreu por nós, por mim e por você. Não tem esse negócio, ele morreu por alguns, não. Ele morreu por cada um de nós, irmão.
Ele veio dar a vida dele, Deus veio da graça dele, do trono dele, da majestade dele, por mim e por você, para resgatar a nossa alma, porque eu não poderia fazer isso, Paulo não poderia fazer isso, ninguém poderia fazer isso. A Bíblia diz que não tinha um justo sequer sobre a terra, ele precisou vir derramar o sangue dele, irmão, para comprar eu e você. Se você soubesse o valor que você tem, cara, se nós entendêssemos o valor que nós temos para Deus. Nós não fomos comprados por ouro e nem por prata, irmão. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue precioso dele, cara. Do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Ele veio para te libertar do pecado, cara. Ele veio para te libertar, cara. Ele te criou para você ser livre, irmão. Para nós ser livre. De maneira nenhuma me sinto melhor do que nenhum de vocês, irmão. De nenhum de vocês, irmão. A minha oração é que fala: Pai, Pai, faça que esses homens dêem alegria, Pai, à mãe deles. Faça que esses homens, Pai, dêem alegria aos filhos deles. Faça que esses homens possam ter um entendimento, Pai, de quem é o Senhor verdadeiramente, Pai. Faça que esses homens possam entender, Pai, o tanto que eles são especial. Muitas vezes, no que nós viramos, irmão? Viramos uma marionete, irmão. Quando eu estava no crime, irmão, a história, ela só muda o endereço, cara. Muitas vezes a gente fala do crime não para se engrandecer, mas para falar do amor de Deus, dessa libertação, desse pecado miserável, irmão, que a gente vivia. E a palavra diz que o testemunho, ele edifica. Para quê? Para que quando vinha uma dificuldade na sua vida, você lembrar: ei, o pastor lá conseguiu, ei, o fulano conseguiu, ei, o cara conseguiu, eu também vou conseguir, com a ajuda dele, por ele, porque foi ele que veio nos libertar do pecado, irmão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio dele, por ele, irmão. Por isso nós estamos aqui. Louco, se pedires a tua alma nesta noite. Quantos cara, nunca imaginou o que ia acontecer com ele, ia sair de casa e nunca mais ia voltar. Quantos caras foram numa boca, para uma balada, para um assalto, e nunca mais voltou, porque a sua alma foi pedida naquela noite. Louco, se te pedires a tua alma, você está pronto? Você entende, irmão? O tanto que isso é algo mais importante na nossa vida. Nossa mãe, daqui a uns tempos, irmão, quem tem mãe, quem tem pai, daqui a uns tempos eles vão partir. Daqui a uns tempos a gente vai ficando mais velho e as pessoas vão partindo. Tenho certeza que a maioria de vocês já enterraram bastante gente, vários amigos, vários conhecidos. Nós não sabemos o dia de amanhã, cara. Não deixe para depois. Faça uma reflexão, verdadeiramente. Por que eu falei que eu não precisei de Jesus para ser liberto do crack, irmão? Para a gente poder entender, irmão, que homens podem sair do crime sem Jesus. Eu conheço homens que saíram do crime, irmão, sem Jesus. Hoje é empresário, bem-sucedido. Mas é escravo do pecado, irmão. Se hoje Jesus viesse e pedisse a alma dele, irmão, para onde iria? Para onde iria, irmão? A palavra de Deus vai dizer, irmão, que no inferno é gemer, é dor, aonde o bicho não, a carne, ela é comida toda hora, sofrimento, angústia, gritos.
Mas a palavra de Deus vai dizer também que Ele não criou o inferno para o homem, irmão. A palavra de Deus vai dizer que Deus criou o céu para o homem, o jardim do Éden para o homem. Foi para isso que Deus criou, porque Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus amor. A palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele é o próprio amor. A palavra de Deus vai dizer que Ele é misericordioso. A palavra de Deus vai dizer que Ele é um Deus bondoso, que a misericórdia dEle não tem fim. Mesmo a humanidade rejeitando Ele, mesmo a humanidade sendo maldosa, o amor dEle não muda, de maneira nenhuma. Então, irmão, que essa palavra ela sirva de uma reflexão para que nós possamos entender que nós estamos aqui para ser resgatado mesmo deste pecado contaminoso. É isso que nós precisamos ser libertos. Conheço homens que saíram do crack sem Jesus. Conheço homens que saíram do mundo da criminalidade, da maconha, do vício do álcool sem Jesus, irmão. Mas eu não conheço ninguém que saiu do pecado sem Jesus, irmão. Ser liberto completamente. Porque só Ele pode libertar, irmão. É Ele. E nesta tarde, irmão, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus se move no nosso meio, irmão. Porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no que Ele pode fazer, se você deixar Ele habitar em você, irmão. Como o homem pode ter esse entendimento? Como o homem pode receber o Espírito Santo de Deus? Como o homem pode receber o Espírito Santo de Deus, irmão? A palavra vai dizer que só você pode receber o Espírito Santo de Deus, irmão, através de Jesus Cristo, porque Ele, esse é intermediador. É Ele que morreu lá na cruz do Calvário, Ele foi para a glória e o Espírito Santo desceu para habitar em nós, através dEle. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. É através dele, irmão. Por isso que nós estamos hoje aqui na 10ª edição do Resgate da Alma, porque nós se preocupamos com a sua alma. Por este amor que foi derramado nos nossos corações. Mas você deveria se preocupar muito mais com ela. Porque é uma eternidade. Não é 70 anos, não é 80, não é 30. É uma eternidade. E ainda há tempo, cara, de você ter essa paz, que não é uma riqueza, não é uma preocupação de você ter uma casa boa. A preocupação maior não é essa, não é terrena. A palavra de Deus diz que nós somos ser espiritual. Nós estamos aqui só de passagem. A palavra diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Se é peregrino, nós estamos de passagem. Se estamos de passagem, nós vamos partir. E a pergunta é essa: para onde partiremos? Quantas pessoas estão dentro da igreja e vão ficar? Porque não tiveram o entendimento. Não pegaram um culto racional para entender verdadeiramente o que a palavra estava dizendo. O evangélico, ele consiste em amor. Em amor, irmão. Essa palavra não é para atormentar você, não é para te colocar pânico, não, irmão. É para que você possa refletir. E aí, voltando lá atrás, eu disse para ele, para aquele jovem, quando ele me fez uma pergunta, porque ele me fez uma pergunta de afronta. Porque o inimigo é assim, ele faz uma pergunta de afronta. Se o céu não for verdade. E eu disse para ele: o céu é verdade. O céu é verdade, meu filho. É uma realidade. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele.
palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o Rei dos reis. Só que para muitos naquele dia será tarde, porque não conseguiram entender, não conseguiram compreender que o evangélico ele não consiste em palavras bonitas. O evangélico ele não consiste em eu saber manusear a Bíblia, ir voltando, falando em hebraico, nisso, em línguas estranhas. O evangélico não consiste nisso, irmão. O evangelho consiste em misericórdia. O evangélico ele consiste em perdão. O evangélico ele é um evangélico que tem que ser transformador. Da pessoa olhar para ele e falar, ei, aí verdadeiramente está transformado. Ei, aí eu conheci um tempo atrás. Ei, eu vi o que Deus tem feito na vida deste homem. Eu sei o que Deus tem feito na vida deste homem. Esse é o evangélico, irmão. O evangélico é o evangélico de amor, de partir o pão, de amar, de se preocupar por uma mãe que está sofrendo, de olhar para uma esposa e falar, Senhor, tenha misericórdia dela, Pai. O evangélico é aquele que você desce para cima de um monte, irmão, estende a sua mão para dentro de um presídio e falou, Pai, oh Pai, liberta aqueles homens, Pai. Pai, liberta a liderança, Pai. Liberta homens ali, Pai, que estão escravizados, Papai, com seus olhos tampados, Pai. Muitas vezes mesmo sem você conhecer, cara, mas você tem um sentimento de amor. E aí quando você vê uma mãe que te dá um abraço, você vê um brilho nos olhos dela, irmão. Não tem celeiro no mundo grande que pague. O ano passado eu fiz uma pergunta aqui na minha ministração. Quantos aqui sabem o valor de uma lágrima de uma mãe? O valor de uma lágrima de uma mãe. Eu, por exemplo, não sei, irmão, porque eu fiz minha mãe chorar por 17 anos. Não teria dinheiro no mundo que poderia pagar uma lágrima de minha mãe, daquela que me ama, daquela que é capaz de dar a vida por mim, daquela que é capaz de vender a casa dela para me tirar de qualquer situação. Daquela mãe que muitas vezes deixa de comer uma pizza, ou ir num bom restaurante, ou ir numa viagem, para internar um filho dentro de uma clínica de recuperação, cara. Ou deixar um domingo para ir dentro de um presídio, ser humilhada, para ir simplesmente dar um abraço. Qual é o valor, cara, de uma lágrima de uma mãe? Você entende, cara? É isso, cara. Então, quando eu vejo uma mãe, cara, alegre, eu já penso na minha mãe. Já olho e falo, caramba. Eu oro assim todos os dias e falo, Pai, muda a vida desses homens, Pai, assim como o Senhor mudou a minha. Porque eu não me sinto melhor do que um deles, Pai. Não me sinto mais especial do que eles, Pai. Faça eles entenderem isso, Pai. Eu sei que para mim foi difícil de entender, cara. Não é, sabe, é difícil. Mas eu escolhi ter paz. Eu escolhi ver o brilho dos olhos do meu filho. Eu escolhi isso, cara. Eu escolhi fazer isso. Eu escolhi me doar por algo. Ontem eu fechei meu estabelecimento para estar aqui, cara. Fechei hoje de novo para estar aqui. Por quê, cara? Porque há um sentimento de amor, não gerado de mim. Porque homem perverso, maldoso, seria eu, sem o Espírito Santo de Deus, irmão. Então isso quem faz é Ele. E o maior beneficiado de estar aqui sou eu mesmo, irmão. De sair daqui e falar, Senhor, obrigado, Pai.
Obrigado porque em 2020, no ano 2000, pela madrugada, a minha alma foi pedida. Onde eu levei 4 tiros ali pela madrugada, desmaiado, chegar no hospital, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, irmão, eu sobrevivi. E se aquele dia, aquele louco tivesse pedido se eu tivesse ido, irmão, onde eu estaria? Como eu estaria? E no ano de 2000, de novo, irmão, aconteceu outra. A minha alma foi pedida de novo. E eu não tinha entendido, mesmo levando tiro, perdendo rins, perdendo baço, perdendo pedaço de pulmão, eu não me preocupava com minha alma. Não sabia nem o que era alma. E aí a pergunta assim, se eu tivesse ido, com quem eu estaria? Com quem eu estaria? Mas mesmo assim meus olhos não foram destampados, por quê? Porque eu achava que o amanhã não chegaria. Porque eu ia deixar para depois. Depois eu mudo, depois eu paro, depois eu começo. E assim eu ia levando a vida. Enterrando um parceiro aqui, enterrando um parceiro ali. E minha mãe dizia, meu filho, você pode ser o próximo, meu filho. Que nada, mãe. Por quê? Porque eu achava que o amanhã não chegaria, irmão. Cuidado com isso, irmão. Talvez eu tive essa oportunidade de hoje estar aqui, Deus me poupou para hoje eu estar aqui no Resgate da Alma, da 10ª edição, para estar ministrando para quase 100 homens, para dizer, irmão, talvez Ele me poupou para isso, para te alertar, não para te colocar medo, mas para te alertar, porque nunca ninguém me alertou lá atrás, nunca ninguém me deu uma palavra assim, sentado, sabe, racional. E aí em 2023 minha alma foi pedida de novo, irmão. Mais 2 tiros. E quando eu vim para o resgate da alma, eu pedindo a Deus uma palavra, e Ele me trouxe essa palavra, louco, se esta noite te pedir a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? E aí passou um filme na minha cabeça, me trouxe a lembrança de tantos livramentos que Ele já me deu. Quantos livramentos o Senhor já te deu, irmão? Quantos livramentos Ele já nos deu, para que hoje você pudesse estar aqui, para ouvir algo da parte de Deus, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida, irmão. Mas mesmo assim eu não consegui entender em 2023, irmão. Vim conseguir entender em 2015, através do Espírito Santo de Deus, ter tomado a minha vida, e aonde eu aceitei Jesus como meu Salvador, aonde a minha vida foi transformada, aonde um cara como eu, com um coração que era uma pedra, que não se importava com ninguém mais, aonde eu fui quebrantado, aonde fui transformado pelo poder de Deus, aonde entrou um sentimento que eu chorava por qualquer coisa. Muitas vezes eu nem conseguia entender, mas como assim, Senhor? Choro por tudo. Estou parecendo Jeremias agora, pastor Eli. Sabe, irmão? Mas por quê? Porque havia entrado uma graça na minha vida. Havia precisado de haver uma limpeza de dentro para fora, para que o Espírito Santo pudesse habitar na minha vida, irmão. Então, Jesus, ele faz essa pergunta para este homem rico, um homem que tinha tudo, riquezas, pensando em construir celeiros maiores. Mas essa palavra é para você também, irmão, que está aprisionado no vício das drogas, colocando
sua vida nessa caixinha, nessa prisão, sem preocupação muitas vezes, irmão. E aqui não é uma palavra de julgamento não, irmão, porque eu também vim de lá, já passei. E também não tenho esse poder de julgar. Eu tenho a necessidade de amar. É por isso que nós estamos aqui. Para que você possa sentir amado do Pai. Para que você possa ter uma reflexão sobre a sua alma. De hoje para frente você não será mais inocente, irmão. Terá uma reflexão, um entendimento. E Deus vai derramar uma graça sobre você, irmão. Assim como Ele derramou sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus vai derramar uma graça, assim como Ele derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmão. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que neste lugar tem homens que são marcados, são selados pela promessa. Você não está aqui por acaso, irmão. Você que está no fundo do poço sem saída, irmão. É você mesmo. Aqueles que acham que não são. Aqueles que estão desprezados. Ele tem o prazer, irmão, de fazer uma obra-prima. Sabe para quê, irmão? Para que o homem não se glorie. Para que o homem não se ache que foi ele. É para isso que ele faz, irmão, para mostrar a glória dele, a majestade dele através da minha vida e da sua vida. Eu creio que ele pode fazer, irmão. Ele pode voltar, fazer você sorrir. Sorrir de verdade, irmão. Sorrir com um ovo frito com farinha. Sorrir sem ovo frito, sem nada. Sorrir somente pela gratidão. De falar, Pai, como você pode amar um homem como eu? Como assim, Pai? Como você pode, o Criador de todas as coisas, amar um ser como eu? Ele vai restituir a tua vida, irmão, com paz, uma paz que excede todo entendimento. É isso que eu creio, irmão. Eu creio na palavra de Deus, numa palavra transformadora, na palavra poderosa da parte de Deus, irmão. Eu creio nisso, irmão. Por isso nós estamos aqui, porque essa palavra é poderosa, irmão. Ela é eficaz para penetrar a tua alma, irmão. Para que você saia daqui com a reflexão e entender que você é escolhido, irmão. É obra, você é matéria e vai ser lapidado na mão dele, irmão. Talvez você está aqui só ouvindo, irmão. Amanhã lá na clínica, na segunda-feira, não vai fazer efeito nenhum. Mas eu creio, irmão. Eu creio na palavra. Eu creio que ela é poderosa, irmão, para ela germinar no seu coração, mesmo que ele seja o mais duro possível, mesmo que você está aí sentado incrédulo, mesmo que você não entenda quem é o Espírito Santo, mesmo que você não entenda quem é esse Deus Todo-Poderoso, porque muitas vezes você já ouviu falar de Jesus, irmão. Muitas vezes você já ouviu a palavra, irmão. Muitas vezes você sabe o versículo de cor, irmão. Como Jó. De ouvir falar. Mas nessa tarde eu chamo você para conhecer Deus, irmão. Para entregar a sua vida para Ele, para confiar nele verdadeiramente. A palavra de Deus diz que Ele está à procura de homens, irmão, de verdadeiros homens, para adorar Ele em espírito e em verdade. A palavra diz que Ele está com os olhos fixados sobre a terra. E no meio de vocês, irmão, no meio de um bando de loucos, irmão,
Ele vê coração nobres, aonde que muitas vezes homens como eu não conseguem ver. Nós vemos uma matéria, vemos um cara que talvez não tenha um carrão, que não tenha uma casa boa. Talvez colocamos assim, mas a palavra de Deus, ele diz que ele não vê dessa forma. A palavra de Deus diz que ele vê o coração, a intenção do coração. Nós possamos enganar as pessoas, mas a ele jamais poderemos enganar. Todos conhecem a história de Davi, né? Menor da sua casa, mas o maior coração que tinha dentro daquela casa era o de Davi. Então, Deus escolhe o homem pelo coração que ele tem. A graça dele é derramada pelo coração que você tem. Não é por teologia, não é por conhecimento, não é por riquezas humanas, não é por isso, irmão, mas é pelo coração que você tem, irmão. E eu sei que aqui tem homens que têm um coração nobre, cara. Homens que têm, se tiver um lençol, ele rasga no meio, para dar para o seu parceiro a outra banda. Isso é nobreza. Isso alcança o coração de Deus. Por isso que você está aqui nesta tarde, irmão. Que você veio para esse projeto chamado Resgate da Alma, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. Pelo coração que você tem. A minha oração todos os dias foi: Senhor, tira esse coração de pedra e me dê um coração amável, um coração sensível, um coração bondoso, Pai, um coração misericordioso, um coração que eu possa amar pessoas, Pai. Todo espírito de julgamento, Pai, caia por terra da minha vida, Pai. Pai, todo espírito de apontar o dedo caia por terra da minha vida. Esta é a minha oração, irmão, porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Porque eu creio que nós vamos morar no céu, irmão. Eu creio que nós vamos morar no céu, irmão. Eu creio que nós vamos morar no céu, irmão. Eu creio nisso. Eu creio que no meio de vocês Deus levantará homens que fará a diferença no meio dessa nação, irmão. Eu creio que no meio de vocês Deus levantará homens que fará a diferença na sua cidade. Eu creio, irmão, no poder da palavra. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus sempre usou as coisas loucas para confundir. Sempre Ele pegou os menores para colocar no alto. Sempre Ele pegou os que não são para colocar em cadeira de honra, irmão. Por isso você está aqui, por isso eu estou aqui, irmão. Porque quanto à vida, à esperança, para que nós possamos entender essa graça, esse amor, e o que faremos com nossa alma. Uma conclusão, sabe, irmão? Deus, Ele não quer nos perder, irmão. O amor dele é tão grande que Ele não quer nos perder de maneira nenhuma. Quantos livramentos Ele já te deu, cara? Quantos? Mas Ele também não vai te obrigar. A palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, irmão. Ele não obriga ninguém, Ele nos criou. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. Mas Ele não vai obrigar ninguém, irmão. Então hoje é dia de decisão, irmão. Você precisa decidir a sua vida, cara. Você precisa decidir o rumo da sua vida. Mudar a sua história. De ser produto do meio, cara. De ser manipulado pelos outros. Vai com os outros. Você precisa ter entendimento, irmão, entendimento. Paulo vai dizer que nós precisamos ter a renovação da nossa mente. Tudo está aqui, cara. Quando eu disse que eu não queria mais o crack, porque aquilo estava me prejudicando, irmão. Aquilo estava me afetando. Por quê? Porque eu estava com medo de mim mesmo. Eu estava com medo da minha sombra.
Qualquer hora eu podia dar um tiro em um parceiro meu que eu estava fumando. Eu falei, estou ficando é louco. A sombra... Ficava com medo da minha própria sombra dentro de casa, trancado. Meu Deus. Você entende, irmão? Porque eu decidi largar a maconha, irmão. Porque aquilo estava me fazendo besta, bobozão. Ficava só na frente da televisão, comendo que nem um... Sabe, irmão? Mas depois de 8 anos que eu tive esse entendimento, 8 anos, fumando vários brau por dia. Eu falei, cara, mas eu estou ficando é besta, parece. Só na frente da televisão e tudo. Parece que não conversava com ninguém. Você entende, irmão? Eu tive um entendimento. E você precisa ter esse entendimento do que você está fazendo com sua vida, do que você vai fazer com sua alma, irmão. Você precisa ter esse entendimento, irmão, racional. Ainda há tempo, vamos acordar, irmão. O dia é hoje, um dia de decisão que pode mudar a tua história, que pode mudar a história dessa nação, que pode mudar a história da tua casa, da tua vida, da eternidade. Ainda há tempo, cara. Vamos acordar, cara. Vamos acordar porque Ele tem pressa. Ele tem pressa com a nossa... Por quê? Porque Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida, irmão. Ele tem uma grande obra e essa obra é linda, irmão. Então você tem que dizer para você mesmo, chega, eu quero mudar. E depois dessa pergunta eu quero fazer uma oração por você, irmão. E se fosse hoje? E se fosse hoje? Para onde você iria a sua alma? Essa é uma pergunta para você refletir, cara. E eu vou falar ela mais umas 2 vezes para implantar dentro do seu coração. E se fosse hoje? Para onde a sua alma iria? Para onde a sua alma iria? A coisa mais importante que você tem. Carro ninguém leva, casa ninguém leva. O que nós corremos aqui, deixamos. Mas o bem mais precioso que nós temos que se preocupar. E faça essa pergunta para você mesmo, irmão. E se fosse hoje? Louco. E se fosse hoje? Se pedires a tua alma. Nós não temos controle sobre nada, irmão. Nosso maior problema é que achamos que temos controle. Mas nós não temos controle. A vida ela pode acabar no estralar de dedo. Eu posso estar aqui ministrando agora e o meu fôlego de vida acabar aqui mesmo. Você pode estar sentado nessa cadeira agora e o fôlego da vida pode acabar para você. Você entende, irmão? E se fosse hoje? Amém?